a importância do Conselho Tutelar de tal forma que a população não poderia, de forma alguma, se eximir de ir lá e escolher, definir aqueles que ela entende que sejam os mais qualificados para o exercício da função. Primeiro dia de capacitação e vamos acompanhar todo esse processo de seleção dos próximos 5 conselheiros tutelares aqui do município de União dos Palmares. Então vamos entender como se dá esse processo. Primeiro que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é quem é o responsável para organizar todo o processo eleitoral. Então a gente senta, define uma comissão eleitoral, da qual eu sou o coordenador geral, e a gente lança o edital. O edital, pela nossa lei, ele tem que sair 6 meses antes do dia da eleição. Então a gente lançou o edital mais ou menos no dia 5 de abril, e aí tem várias etapas, né? A primeira etapa foi a inscrição levando os documentos. Nós tivemos por volta de 42 inscrições. Alguns candidatos passaram nessa etapa, outros não. Alguns faltando algum tipo de documento, uns conseguiram dar conta, outros não, porque não estavam dentro dos critérios que são estabelecidos tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como também da nossa lei municipal, que é a Lei 1060 de 2006. Então, essa foi uma etapa. Essa etapa que está acontecendo hoje é a etapa de formação, que também está na nossa lei. Então, eles têm que participar de um curso de formação de no mínimo 20 horas. Então, é hoje o dia inteiro e amanhã o dia inteiro, da 20 horas. E depois tem uma prova. Eles têm também que passar nessa prova referente aos assuntos que estão vendo no curso agora. Então, só a partir daí é que eles são candidatos e candidatas de forma definitiva. Então, quando acabar esse processo da prova, os que tiverem nota no mínimo 6, né, a prova ela vale de 0 a 10, então quem obtiver a partir de 6 é definitivamente candidato. E aí a gente vai fornecer o número do candidato, que a gente sempre utilizou a metodologia de sorteio, né? Vai a numeração de 01 até o número X de candidatos, a gente junta todo mundo e vai fazendo o sorteio, o nome de alguém e o número, e a partir desse número que eles podem fazer a campanha oficialmente. O foco é o processo de garantia de direitos. Então, assim, é tudo envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o nosso palestrante ele fez uma divisão, falou pela manhã sobre o sistema de garantia, que não é apenas o Conselho Tutelar, mas também são outros mecanismos que o município tem. E depois, na parte da tarde, ele também está falando sobre o Conselho Municipal dos Direitos, que é um outro conselho, que é esse que eu faço parte, que organiza esse processo eleitoral. E amanhã ele vai dar ênfase nos direitos e deveres que as crianças têm. Então, é em volta dessa temática, esse curso, e também vai ser em volta desse tema da prova. Tudo com foco no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós, quando acabar esse processo de formação, nós vamos fazer a tentativa de ir em todas as rádios, todos os sites, para dar informação e para dar entrevistas sobre o processo, né, falar da importância das pessoas irem votar, porque por mais que as pessoas não gostem do conselho, algumas pessoas não gostam, ele é importante. Ele é importante porque ele garante direitos de crianças e adolescentes que geralmente são violados, né? Ele não está lá para passar a mão na cabeça de ninguém, como muita gente faz uma propaganda enganosa. Não, está lá para garantir direitos que geralmente são violados. Então é para isso que ele serve. Uma das funções, na verdade. E também oportunizar que os candidatos, todos eles possam também falar um pouco sobre eles, né, o trabalho que eles já desenvolvem antes, para se apresentar e a população possa escolher a partir daí quais são os 5 que ela vai votar. Porque aqui em União, a gente não mudou isso na nossa lei, as pessoas podem sair de casa e escolher 5 candidatos. Como são 5 que são eleitos, então as pessoas podem podem montar o conselho ideal que você imagine. Então, a pessoa sai de casa e vai votar nos 5. Então, a gente pretende mobilizar com rádio, com internet, falando da importância e também dando oportunidade para que os candidatos possam falar sobre a importância e sobre eles também fazer a sua propaganda também. E essa data é uma data unificada para o Brasil todo, né? Desde o ano de 2015, que essa eleição ela acontece no Brasil inteiro em uma data fixa, que é sempre o primeiro domingo de outubro do ano após a eleição presidencial. Então, a eleição presidencial foi lá em 2014, a eleição foi em 2015, a do Conselho Tutelar, primeiro domingo de outubro. A eleição presidencial a última foi o ano passado, 2018, a eleição do Conselho Tutelar no primeiro domingo de outubro do ano de 2019 agora. Então é dia 6
de outubro. Então, dia 6, a gente já aproveita e convida a população aqui de União dos Palmares e também das cidades vizinhas, porque a eleição vai também acontecer nas outras cidades, para no dia 6 sair de casa com seu título, com seu RG, né, com um documento com foto e votar aí nos 5 candidatos que você preferir. Aqui em União é assim, tem município que você só vota em um, mas como a gente está falando daqui, então votar nos seus 5 candidatos. Né, a média é 6 que eles têm que tirar nessa prova. Faltar a esse curso também já os elimina, né, se alguém faltar e não justificar. Podem faltar um turno e justificar. Então, se faltar um turno e não justificar, também já tá eliminado. E também se abusar da propaganda mediante aquilo que a gente vai colocar como regra. A gente só vai colocar as regras da propaganda quando a gente souber definitivamente quem são os candidatos, porque até hoje, até a prova, todo mundo é pré-candidato. Então, só quando a gente tiver os candidatos, que são os que vão passar na prova, é que a gente vai lançar um edital dizendo o que é que pode e o que é que não pode nesse processo de propaganda. Porque nem tudo pode, a gente não vai permitir tudo, porque senão vai virar abuso. Então, também se infringir aquilo que a gente está dizendo lá no edital também corre o risco de impugnar. E também aquilo que tem nas eleições municipais normal, é oferecer brindes, camisetas, tentar de alguma forma corromper a consciência das pessoas fazendo troca, comprando voto, tal. Esse tipo de coisa também não pode e a gente pode também impugnar em relação a isso. O curso, efetivamente, ele é feito em cima do Estatuto da Criança. A estrutura da apostila e do conteúdo montado foi todos os artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, todos os artigos referentes à atribuição do Conselho Tutelar. Portanto, a apostila vem desde a criação do Estatuto, comentando por que foi necessária a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, até chegar nas atribuições do Conselho Tutelar, as interfaces do Conselho com relação ao rede de atendimento, as atribuições, aquilo que ele faz, e a importância do Conselho para um sistema que o Estatuto cria, que é o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, que ele faz parte junto com outros órgãos. Por isso a apostila, ela, além desse contexto histórico, até chegar nas atribuições do Conselho, ela tem mais 2 temas que são incidentes, que é o que é o Sistema de Garantia de Direitos e o que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que é o órgão que está responsável por esse processo de escolha. Por isso a apostila tem esse roteiro. A prova ela não foi elaborada porque a minha empresa, como é que a gente costuma fazer a elaboração? Primeiro é ver aquilo que o edital do município prevê. O edital do município prevê que as questões são fechadas, elas serão fechadas. Se eles prevê a possibilidade de aberta, elas serão abertas. Por isso a prova ela será conforme o edital. Se no edital não prevê o número de questões, a gente define isso junto à comissão responsável. Não que questões serão, mas a quantidade de questões. Por isso, o nível das questões a gente faz proporcional ao que a gente identifica na sala. Hoje a gente teve a identificação de que é um nível interessante, certo? Agora no final do dia todos já estavam bem afiados com as respostas na ponta da língua, daquilo que nós vimos durante o dia todo. Portanto, isso dá para a gente uma segurança de fazer uma prova um pouco mais, de um nível de exigência um pouco maior, porque a gente sente segurança daquilo que a gente está vendo. Por isso a prova ela é montada, na realidade, ela é discutida, o número e a percepção junto com o Conselho Municipal, e aí a equipe técnica da empresa, eu levo para a equipe técnica e a gente monta a prova com base nessa percepção. Ou seja, a perspectiva do Conselho, a perspectiva da equipe e o número de quesitos que a gente entende que seja o ideal para o município. Em outros municípios a gente conversou sobre isso também, que é importante, não só neste momento, mas posterior a esse momento, ou logo após a posse dos conselhos tutelares, ter um trabalho contínuo de informação sobre a importância do Conselho Tutelar, sobre as atribuições do Conselho Tutelar, porque a partir do momento que a população entendesse que esse Conselho, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 135, diz que o exercício dessa função, aqueles que irão compor esse Conselho, exercem uma função que é considerada relevante. É uma função pública que tem uma conotação de relevância, ou seja, de uma importância tal que precisa que toda a população se engaje para escolher as melhores pessoas que vão estar em um determinado órgão, que é o Conselho Tutelar, lá para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança. Por isso que aquele cidadão ou cidadã que tem dúvidas sobre ir ou não,
Na realidade, ele deve ser estimulado aí, porque durante os próximos 4 anos, aqueles que forem escolhidos pela população, são eles que vão estar recebendo as demandas de crianças e adolescentes que estão com seus direitos ameaçados, quer seja por violência sexual, maus tratos, trabalho infantil, as ausências de programas e serviços de políticas públicas para a criança, a orientação para os pais e até a aplicação de determinadas medidas de advertência para os pais. Quer dizer, a importância do Conselho Tutelar de tal forma que a população não poderia, de forma alguma, se eximir de ir lá e escolher, definir aqueles que ela entende que sejam os mais qualificados para o exercício da função. Por isso, é importante um trabalho contínuo para que a população entenda que a função do conselheiro tutelar é de extrema importância para o direito da criança e adolescente, que na realidade é o futuro do município.